Ok, tem mais uma. A plateia é pequena, mas é participativa, hein? Bom dia. Eu acompanho o Novo tem um tempo já, em rede social, já entrei no site de vocês, já dei uma pesquisada, mas nunca vi o Novo em si se portando contra a questão da legalização das drogas. Aí eu queria ouvir de você como é que o Novo se porta quanto a esse assunto. Tá. O que a gente acha? Né? A legalização da droga ela não é um tema que você possa dizer sou a favor ou sou contra. Nós somos, por exemplo, a favor da nós não, gente, eu vou falar aqui. O partido existe desde setembro, tem um comitê estudando isso internamente. Nós não temos uma posição absolutamente fechada. Esse é um tema técnico que tem um monte de complexidades, a gente não pode ser leviano. Então, esse é um tema sobre o qual o partido permitiu que, nesta campanha, eu dê a minha opinião, deixando claro para todo mundo que não é a opinião oficial do Novo, que o Novo está estudando o assunto. A gente tem que pensar a ligação da droga em dois extremos. Num extremo, a gente tem aqui a legalização da cannabis sativa para fins medicinais, com suas óbvias propriedades já testadas como anticonvulsivante e uma série de coisas, que é obviamente que a gente é a favor. Você tem a possibilidade da cannabis sativa plantada e consumida em casa, que eu também acho que não tem nenhum problema, eu particularmente, o que ela quer plantar, planta, quer fumar, fuma, problema dele, está dentro das liberdades individuais. Então, eu sou a favor da descriminalização do cultivo e do consumo doméstico. Agora, eu não sou a favor, por exemplo, da legalização das drogas, de modo a permitir que os traficantes agora criem uma empresa privada e invistam em publicidade e propaganda, tentando convencer as pessoas a usar crack, que é algo que a gente sabe que destrói as competências cognitivas das pessoas, que é um vício extremamente pernicioso e que o custo de saúde pública está pafúrdio, porque você não vai pegar depois aquele monte de menino de 14, 15, 16 anos viciado em crack e dizer problema seu. Você deve usar a sua liberdade para decidir sair do vício. Não existe isso. Essas pessoas vão precisar de investimento de recurso público para se curar desse negócio, ou vai morrer mesmo, e vai ter as suas capacidades cognitivas totalmente destruídas. Você tem famílias destruídas pelo crack, isso não dá. Então, a experiência internacional mostra isso. A Holanda, quando legalizou, ela teve um problema inicial de uma geração perdida para a heroína. As drogas sintéticas são muito mortíferas e elas são muito destrutivas. A gente vai ter que pensar como é que a gente faz isso, porque não é uma questão de sair liberando aí, galera, rolou geral, e não é aquela maluquice, quando eu vi o John Willis dizendo, pô, a gente devia liberar isso e permitir que esses meninos transformassem isso em um negócio formal, fiquei pensando, caraca, imagina agora todo mundo vendendo crack na esquina, na barraquinha de pipoca da frente das escolas, e todo mundo achando isso legal, como se isso não tivesse consequência para a saúde pública de uma maneira muito direta. Então, não é só a questão da criminalização e a violência que isso está gerando, ela tem esse lado de saúde pública. A gente tem que olhar para isso e pensar onde tem ganhos e perdas de uma maneira equilibrada, estudar o assunto, como é que a gente consegue criar campanhas de conscientização, como é que a gente consegue criar mecanismos que permitam que a gente tenha a maior parte dos jovens não dependentes de droga e não tem esse problema de violência gigante que se criou. A gente vai ter que olhar, porque, a caso, não tem uma solução geral para um problema desse nível de complexidade. Eu acho que o caso mais fácil é a maconha, de fato, e a questão dos usos medicinais, que é meio óbvio. Eu não sei por que o Brasil ainda está rateando nesse termo. Então, essa é a minha posição, não é a posição do Novo. A posição do Novo ela é pragmática. Vamos ver onde tem ganhos e perdas e como é que a gente consegue reduzir o custo para o Estado e para as pessoas em termos de exposição à violência, evitando que também você crie uma legião de zumbis sem cérebro, totalmente viciado em crack, que é um problema que eu acho que a gente não pode não olhar. Ok, mais alguma? Posso dar por encerrado, então? Então, quero parabenizar vocês pela presença. Eu já sempre faço isso, né? Eu nunca agradeço a presença de vocês, porque eu não acho que vocês estão aqui fazendo nenhum favor. Vocês estão de parabéns pelo conceito que vocês têm da importância
de estar participando da vida política ativa da cidade e do país, espero que também. Agradeço, sim, a candidata por ter vindo aqui, ter ficado tantas horas com a gente, expôs muito bem seu plano na entrevista dada à TV Faixa, longa entrevista, por sinal, a mais longa de todas, que vai estar... Não, ao contrário, muito obrigado. Que vai estar no Vimeo e no YouTube, certamente na quarta-feira, já à disposição de todos os alunos, de outros turnos também. E esta palestra que ela fez e as respostas dadas a vocês também estarão lá no Vimeo e no YouTube pela TV Faixa Web. Okay? Que esse é o nosso grande objetivo, é ter esse acervo com a participação de maior parte dos candidatos. Nós ainda temos 4 candidatos que não responderam, que é o Crivella, o Bolsonaro, o Pedro Paulo e a Tânia. Estamos ainda insistindo para ver se nós os trazemos aqui, que nos interessa que todos venham. Mas os outros 7 que já vieram deram uma grande contribuição para esse trabalho e vamos dizer, essa ação cívica. Eu acho que essa, sim, é uma ação cívica correta, que é estar presente, ouvindo o que tem, todos os lados têm para nos falar, para que nós possamos formar nossa consciência com aquilo que nós ouvimos diretamente das pessoas, não é? Muito obrigado, viu, candidata? Você pode encerrar e deixo o encerramento com você. Bom, eu ia dizer, obrigado, professor Geraldo, e obrigado vocês pela atenção. Não se esqueçam, cidadãos comuns é que fazem a política, então é muito legal ter alunos universitários aqui discutindo isso, porque vocês vão ser o político de amanhã, se vocês conseguirem ver que a política tem um lado nobre e um sentido republicano que merece ser trabalhado. Então, vamos lá, de preferência, levem em consideração a possibilidade de concorrer em 2018, vamos pensar junto como é que a gente renova o pensamento político brasileiro e como é que a gente restaura esse sentido republicano que vocês têm tão claramente, porque se vocês não tivessem, vocês não estariam aqui. Então, é muito bom ver alunos fazendo isso. Eu sou professora universitária, depois das eleições, a gente pode continuar fazendo isso, posso vir aqui, dou aula aqui na esquina, né, na Fundação Getúlio Vargas, que está logo ali, a gente pode continuar com esse tipo de conversa, pensando os desafios da próxima eleição.